Olá, bom dia! Hoje é dia 13 de novembro de 2025, quinta-feira. Bendito seja o nome do Senhor. Em sua misericórdia e graça, nos deu uma noite de descanso, repouso e sono tranquilo. E nos despertou para esse novo dia, para que possamos viver abençoando pessoas, sendo abençoados ao abençoar, pela graça e bondade do próprio Deus. Nosso texto da devocional de hoje ainda é a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, dos versos 23 até o 26. Eu leio o que o apóstolo São Paulo escreveu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Temos falado sobre a Eucaristia como celebração, é um tema muito importante. Talvez você possa dizer assim, você já não está usando muito tempo, muitas vezes, muitas devocionais para falar sobre essa mesma temática. É que isso aqui é muitíssimo importante. O sacrifício de Jesus, representado na ceia do Senhor, é excepcional em seus significados, em suas revelações. A Eucaristia revela um grande número de realidades espirituais. Por exemplo, o insondável amor sacrificial de Deus em entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para a nossa redenção. Mas há algumas coisas que eu gostaria nessa manhã de trabalhar como reveladas na celebração da ceia do Senhor, da Eucaristia. Quais seriam algumas dessas revelações? Primeiro, ao celebrarmos a ceia do Senhor, a Eucaristia, há um aspecto de que somos realmente revelados, ou se revela a nós o fato de que somos íntimos para os distantes. É muito interessante essa percepção que nos vem da Eucaristia, essa revelação que ela nos traz. Nós somos íntimos para os distantes, aqueles que estão distantes historicamente de nós. Veja bem, eu acabei de ler aqui esse texto do apóstolo Paulo, escrito aproximadamente no ano 50, 55 da era cristã. Veja que coisa extraordinária. Quando eu participo da Eucaristia, eu me torno íntimo desses que estão tão distantes de mim, porque são meus irmãos em Cristo, são remidos pelo mesmo sangue do Cordeiro, fazem parte e integram o mesmo corpo que é um só, a Igreja de Jesus. Embora historicamente 2000 anos nos separem, nós somos íntimos, somos próximos, somos íntimos para os distantes no aspecto geográfico. Sim, somos íntimos para os distantes, não só historicamente, mas geograficamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, em uma viagem ao exterior, assistir a uma cerimônia, né, uma missa ou culto, enfim, e participar da Eucaristia, da ceia do Senhor. E você ser ali recebido nesse contexto
deixando claro que, mesmo geograficamente, estando distante daquelas pessoas, etnicamente, outro país, até outro contexto de etnia, mas ao mesmo tempo irmãos em Cristo. Essa foi uma experiência muito marcante na minha vida quando fiz um curso em Singapura, em 1992, um curso de tempo integral, de manhã, à tarde, à noite, mais de um mês. E um domingo fui com os colegas do curso, havia africanos, havia europeus, havia asiáticos, sul-americanos, e fomos então participar de um culto na igreja anglicana. Anglicana, uma grande igreja, um templo, umas 1.500 pessoas, estava praticamente cheio. E então cantamos cânticos, louvamos, adoramos o Senhor. E aí foi celebrada a ceia do Senhor. Que coisa, que experiência marcante essa para mim. A forma não era a que eu estava acostumado. Claro, devíamos ser umas 1.200 pessoas. Então, para participar do pão e do vinho, a dinâmica era um pouco diferente. Inclusive, ia por alas, né, até a frente, e o cálice havia alguns cálices maiores, e era comum, o que realmente a gente fica um pouco assim, embaraçado, né? Questões hoje em dia higiênicas e tudo mais, mas na verdade isso desapareceu. Até a forma do pão não era um pão tradicional, era como se fosse um pão ázimo, a massa. Enfim, mas era a ceia do Senhor, aquilo trouxe uma emoção tão grande e eu me senti tão próximo de todas aquelas pessoas, indianos, paquistaneses, chineses, enfim, argentinos, chilenos, bolivianos, todos nós, um só corpo, íntimos, para os distantes, histórica, geograficamente e até denominacionalmente. Nesse dia, estava lá na igreja anglicana, eu presbiteriano, havia batistas, havia pentecostais, havia várias e várias denominações. Mas éramos íntimos pela realidade da Eucaristia, da ceia do Senhor, da Santa Ceia, da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, algumas pessoas usam a ceia para segregar, individualizam denominacionalmente até, tornam restrita, ultra restrita, só os membros daquela comunidade local podem participar. Isso me parece quebrar o espírito da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor revela o fato de que nós somos íntimos para os distantes, não importa qual aspecto seja. Somos um só pela fé, remidos, salvos pelo sangue de Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário e relembrado na celebração da ceia do Senhor. Que Ele o abençoe e abençoe a todos nós, nos guardando para a glória do Seu nome, para que sempre nos lembremos ao participarmos da ceia do Senhor, de que, de fato, somos íntimos para os distantes. Amém? Amém.